Tem a questão da exoneração automática, ex vilegis, isto é, que ocorre por força de lei. Quando a lei prevê um fato que gera a exoneração. Daí o sujeito simplesmente para de pagar, porque a exoneração brota da lei. Ocorre nas seguintes hipóteses. Quando o ex-cônjuge que recebe alimentos se casar, constituir união estável, concubinato ou comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Tá? É o artigo 1708. Então, cessa automaticamente a obrigação de pagar alimentos se o cônjuge que receber alimentos, primeira hipótese, se ele se casar. Então, você está pagando alimentos para a tua ex-mulher, você descobriu que ela casou, você para de pagar. Casamento. Segundo, união estável. O sujeito está pagando alimentos para a ex-mulher, ela está vivendo em união estável. Aí cessa também a obrigação de pagar. Terceira hipótese, concubinato. O sujeito está pagando alimento para a ex-mulher, agora ela virou concubina. Concubina de um homem casado. Né? Concubina, na verdade, é a amante de um homem casado. Isso, pelo Código, também cessa a obrigação de pagar alimentos. Concubinato. A doutrina entende que o concubinato só vai cessar a obrigação se esta pessoa estiver tendo um apoio material neste concubinato. Se ela estiver tendo apoio material, ajuda econômica neste concubinato, daí cessaria. Caso contrário, a doutrina diz que não cessaria. O Código Civil não faz distinção. O Código Civil diz, olha, foi viver em concubinato, cessa a obrigação. E a quarta hipótese que cessa, comportamento indigno. Quando a pessoa que recebe alimentos tem comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Comportamento indigno aí são as causas de indignidade, né? Por exemplo, tentou matar o devedor de alimentos, injuriou o devedor de alimentos. Em suma, se tiver comportamento indigno, aplica aí o artigo 1814, que prevê as causas de indignidade. Assim, a exoneração ocorre, então, automaticamente. Ocorre a exoneração se o ex-cônjuge que recebe alimentos se casar, viver em união estável, concubinato, e tiver comportamento indigno contra o devedor de alimentos. Comportamento indigno é tentou matar, injuriou, as causas de indignidade. A doutrina entende que o comportamento indigno pode gerar a exoneração ou a revisão da obrigação de pagar alimentos. É o enunciado 345 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Portanto, o comportamento indigno nem sempre geraria a exoneração, mas poderia gerar também a revisão. Então, o juiz precisaria analisar o caso concreto, porque realmente é muito grave prever a exoneração, né? Porque xingou, então já está exonerado já. Então, realmente, aí, quando a lei diz que o comportamento indigno gera exoneração, a lei disse mais do que quis. Gera se realmente for um fato grave, porque caso contrário vai gerar apenas a revisão. Ok? Então, guardem isso. As causas de exoneração, quando o ex-cônjuge se casar, viver em união estável, viver em concubinato, ou tiver comportamento indigno. Tá? Lembrando que no concubinato, a interpretação é que só haveria exoneração se houver uma ajuda material, econômica, nesse novo relacionamento. E na indignidade, a doutrina entende que pode ser tanto causa de exoneração quanto de revisão. Precisa analisar o caso concreto. O Código também prevê como causa de exoneração a maioridade civil do filho. Diz, quando o filho completa a maioridade civil, extingue a obrigação de pagar alimentos. Mas não é bem assim, porque o STJ editou uma súmula, a súmula 358, que diz que esta exoneração não é automática. Então, quando o filho atinge a maioridade civil, o pai não se exonera automaticamente.
A exoneração depende de decisão judicial. Portanto, a exoneração, pelo fato do filho ter atingido a maioridade civil, não é automática. Depende de uma decisão judicial. Essa súmula diz que o pai pode pedir a exoneração na própria ação de alimentos. A própria ação que o condenou a pagar alimentos. Assim que o filho atingir a maioridade civil, o pai atravessa uma petição lá pedindo a exoneração. Ou então ele pode pedir exoneração movendo uma ação de exoneração. Portanto, a exoneração, pelo fato do filho atingir a maioridade civil, pode ser pleiteada de duas formas pelo pai. Através de uma simples petição ali nos próprios autos da ação de alimentos. Assim que o filho completar a maioridade civil, ele peticiona pedindo a exoneração. Ou então, ele move uma ação de exoneração. Tá? O que é importante é que se estabeleça o contraditório. Antes do juiz decidir se vai ou não exonerar, tem que estabelecer o contraditório. Dar oportunidade para o filho dizer, olha, ainda preciso dos alimentos. Ainda preciso dos alimentos. O que nós sabemos que filho universitário, até os 24 anos, tem direito aos alimentos. Então guardem isso, exoneração, pelo fato do filho atingir a maioridade civil, não é automática. Depende de decisão judicial. Tá? Depende de uma decisão judicial, súmula 358 do STJ.